Alô, amigos. Mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje, com muito prazer, eu trago o Coronel Roberto Alves. Como vai, Ô, meu Roberto? amigo, que prazer, eu estou muito bem, um prazer enorme participando do seu podcast, mais uma iniciativa vitoriosa, com certeza. Eu me dei uma reinventada. E É, no momento certo, né, porque rejuvenescer, renovar é vida, né, então eu sempre fiquei parabéns. por trás das câmeras, Dos nunca gostei. bastidores, né? Nos bastidores. E agora estou enfrentando aqui e estou gostando de conversar com as pessoas. E o prazer é todo nosso, É. nós que ganhamos aí, os Eu convidados eu com tenho certeza são recebido aqui crescidos. pessoas com muito conteúdo, como é o seu caso. Pois não. Então as entrevistas são maravilhosas, eu estou gostando mesmo. Aproveitando, César Romão esteve comigo aqui, Isso. e ele pediu para entregar para você o livro dele, chamado Só o Amor Não Basta, Ah, só o amor não viu? basta. Olha que espetáculo. Claro que É, já foi feita a divulgação do livro, né, anteriormente pelo convidado, mas eu agradeço. César Romão é uma sapiência, né? é, É uma entidade que nós é, devemos preservar é, porque tem muito conhecimento, e é uma uma qualidade pessoa visual. maravilhosa. Um ser humano É, extraordinário. Eu é, agradeço, César. Estou é. agradecendo oficialmente aqui no ar. Muito Olha, obrigado. vou apresentá-lo para vocês. O Coronel da Reserva da Polícia Militar, Isso, advogado, psicólogo, isso, piloto de helicóptero e avião, exato. mestre de cerimônias, consultor de segurança. Entre algumas atividades que nós realizamos, essas se destacam pelo investimento que tem que ser feito em cada uma delas, né? É, Mas já se- orbitamos em outros cenários Seja importantes, inclusive. bem-vindo. Eu que Vamos falar um agradeço. pouquinho da sua pessoa, Bom, da sua vida, se me permite. claro, Você é casado? casado, tenho a minha segunda relação, eu já fui casado, tenho uma filha que me deu um neto, vai completar Você é 30 avô? aninhos, sou avô do Poxa vida. meu neto, assim, é a minha renovação. Eu tenho assim, uma realidade como pai muito vitoriosa, eu sou muito feliz, eu tenho 3 filhas, tem a Roberta e a Vitória, que são gêmeas, e tem a Stephanie, que é minha filha mais velha. São mulheres. Todas mulheres. E aí Olha vem, aí. olha lá, olha lá. Os meus bebês aqui. Essas são as minhas filhas, a do meio, Stephanie, a do lado esquerdo aqui, a Roberta, e a Vitória do lado direito. Elas novinhas aqui comigo. Todas Até eu muito estava bonitas. novinho aqui, ó, Fausto. Todas muito E eu bonitas, tenho hein? meu neto, eu não sei se eu passei alguma foto do meu neto, mas o Noah hoje é a minha grande inspiração. Aqui, Aí, tem o mais, seu meu neto. topzinho, eu chamo de top das galáxias, ó. É. É o que me Ele é que manda rejuvenesceu. Ele agora, que né? manda É, totalmente. é. E É se sempre assim. Olha a carinha de safado que ele tem. E a relação dos É, avós com os netos é uma coisa extraordinária. que Olha que beleza. beleza, É a família. produção caprichou, olha que felicidade aí. É família. É Estão família. querendo acabar com a família, mas não vão conseguir. Por mais que se faça, na É, realidade, nós sofremos muitos impactos destrutivos em muito pouco tempo. A sociedade, até o século XX, ela tinha uma transformação, começou milenar, depois centenária, depois decadal, ou seja, você tinha décadas muito influentes em todos os cenários. E nós tínhamos registros, década de 50, 60, 70, 80, com registros importantes. E a família sempre valorizada. Por mais problemas que tivesse, a família era o padrão social. Tanto que o processo educacional começa em casa, é a família que dá toda a estrutura de formação, de caráter, de personalidade, de conhecimento. claro. E a escola servia para você interagir, É, integrar, porque é, conhecimento você sempre teve é. acessível em bibliotecas, A principalmente com os educação é em pais. casa E a consolidação da na integração da escola. escola. Na E escola. a família veio sendo, primeiro, destratada, né? Nós tivemos um processo aí que colocou o homem contra a mulher, questão de feminismo e machismo. É, Ele é pontual, as pessoas é, não percebem, mas quando você é, coloca uma ditadura entre os 2 seres mais importantes de uma relação, porra, então, o homem contra a mulher complicou. E é. depois nós vivemos por processos sociais de desfazimento da família, o próprio divórcio, que rompe toda a relação, toda a história entre o casal. Não dá para você destruir algo que você concebeu, É. né? O que Deus construiu, ninguém pode acabar. Então, o divórcio, que seria uma inovação, que te daria uma nova oportunidade, fez com que as pessoas começassem algo podendo acabar. E tudo que começa podendo acabar, acaba. É. Então, a família veio
começando e tem outros processos educacionais, deformação da educação, não alteração, a deformação do processo, de valores comportamentais. Quando você perde a essência da família, que é a base da sociedade, você perde os valores, que são os batentes sociais. E aí você cria uma balbúrdia, um caos social, e no caos social qualquer coisa serve, que é o que nós vivemos hoje. E é muito bom a gente chegar em casa e encontrar a família, né? A única garantia de que vale a pena fazer alguma É o coisa. Porto Seguro. É o Porto Seguro. É. Você nasceu onde? Eu nasci em São Bernardo do Campo, Sim. mas a família, os meus pais nordestinos, em outro plano já, há 2 anos, papai e mamãe já foram para o plano superior, mas nasceram territórios de Sergipe, lá uma cidadezinha pequena chamada Ribeirópolis. Estão te ajudando lá de cima. Sempre, sempre. A minha conexão não parou com eles com a despedida física, né? Isso mesmo. Eu sou nascido em São Bernardo. Você gosta de política, Roberto? Gosto. E já fez o quê? Já andou? Eu já fui candidato a envolveu? deputado. Na última eleição eu fui candidato pelo Partido Democracia Cristã. Foi uma experiência importante, mas era um partido que não tinha... Pequeno. É muito pequeno. Não tinha uma estrutura econômica, ou seja, foi um desafio de conhecimento, mas era assim, não havia uma possibilidade de efetividade. Eu fui o mais votado do partido, mas isso não significava uma importância de uma cadeira. O partido teria que ter feito muito mais para que a gente pudesse ter amelhado algo superior. Mas a vivência foi importante. Quantos votos você teve? Eu tive 10 mil votos. Sim. Uma experiência muito, porque você não tem, é só você. É só você. Exatamente. E você vai querer se candidatar ano que vem, não? Então, é uma análise que eu faço diariamente, porque a conjuntura precisa melhorar para que você tenha uma infraestrutura que lhe permita... Eu não posso ser mais uma aventura. A aventura eu já fiz. Agora precisaria ser alguma coisa mais fortalecida. Tenho analisado algumas oportunidades e possibilidades, mas ainda não defini. Teria que ser um partido grande dessa vez. Tem que ser um partido que te permita... Você está na televisão e tal. Eu tenho feito alguns trabalhos junto à mídia. Essa exposição é importante. Na campanha passada, o seu partido não tinha horário em TV, né? Não tinha nada. Ele não tinha. Então fica difícil. Ele não tinha acesso a nenhum dos vetores financeiros. Pessoas que com certeza votariam em você, vendo na televisão. As pessoas nem sabiam que eu fui candidato. E não dá para se comunicar com a mídia eletrônica, por mais que ela potencialize, todos usam. Então, o poder econômico é o mesmo. Você precisa estar explorando. Tudo envolve o dinheiro nesse momento. É um investimento que você faz. Então, só a sua figura, tanto que figuras importantes, pessoas com expoentes até, não conseguiram refletir isso em votos. O voto é uma coisa muito importante. E pelo seu currículo, dá para perceber que se você for um deputado federal ou estadual, você vai ser um deputado ativo. É o que a minha premissa em me candidatar é vislumbrando essa situação. É para que eu possa fazer realmente o papel de um deputado, representar, não quem votou em você, mas representar o povo, que é a função de um legislador. Ele recebe uma carta muito importante da população. Você é um representante não de uma parcela da população, de toda a população. E isso tem que ficar muito concentrado. Não é do Sul, não é do Norte. O que levou você a ingressar no mundo militar? Na realidade, meu pai, à época, ele era sargento da Polícia Militar, comandava a cavalaria em São Bernardo. Então, todo o meu crescimento era com meu pai militar, mas dentro de uma figura simbólica do cavalo. Eu mandava cavalo desde pequenininho, lá no destacamento que tinha em São Bernardo. E eu tinha esse conhecimento, a Polícia Militar restringia-se para mim ao meu pai. Era a vivência que eu tinha e os amigos do meu pai. Eu ia no quartel, mas via cavalos. Então, a cavalaria muito importante, uma arma importante da polícia, e era o que eu tive o privilégio. Quando eu tinha a idade, eu estava terminando um antigo colégio, hoje eu acho que é fundamental, nem lembro, mas nem sei o médio, ensino médio, né? Quando eu estava terminando, que eu ia pensar em fazer uma faculdade, tentar fazer um cursinho, 7 filhos, meu pai não tinha recurso financeiro para bancar, tinha que ser escola pública. E eu não tinha, era uma escola pública. Então eu prestei, um amigo eu fazia desenho mecânico, né, porque era técnico, vamos fazer engenharia, porque tinham 5 profissões naquela época. Engenheiro, advogado, professor, uma excelente profissão para a época,
Médico, professor, advogado, engenheiro e padre. Eu não tinha muita opção. Você tinha que optar por uma dessas carreiras para buscar o sucesso em uma carreira. Hoje você tem várias alternativas. Naquela época era isso. E eram importantes. Eu prestei para engenharia na FEI, que era integral. Eu tinha que parar de trabalhar, que eu já trabalhava, tinha que parar de trabalhar para poder bancar. Não tinha como. Mas como eu passei na FEI, que era importante, faculdade de engenharia, até hoje meu pai falou, filho, presta para academia, porque a FEI eu não conseguia pagar a matrícula. Então, a academia para mim era para fazer ginástica. Quando ele falou academia, mas era academia de oficiais da Polícia Militar. Que ele mesmo tendo um sonho de que o filho pudesse fazer, ele não acreditava que fosse possível, né? Família humilde. E ele me explicou o que era. Lá você vai ficar em regime de internato, lá você recebe um valor para poder estudar, ou seja, lá você consegue consolidar. Então, a minha transição do mundo civil para o militar foi assim. Uma expectativa de que se eu tinha conseguido algo importante, que era uma faculdade de engenharia, eu poderia conseguir ingressar na Polícia Militar como oficial, né? Já como oficial, fazendo o curso de oficiais da polícia. E eu tive a oportunidade de passar, e aí comecei a minha carreira. Chegou até coronel. Cheguei até o final da carreira no posto de coronel. Puxa vida, você parece muito jovem para ser reformado já. Eu já tenho, Polícia Militar. Eu passei para a reserva em 2011. 2011? Então, já tem 14 anos que eu estou na reserva. Eu tenho 63 anos, completo 64 agora em novembro. Sei. Então, já tenho a idade que confirma... Eu tive 31 anos de serviço ativo na Polícia Militar. Eram 30 exigidos, mínimos, que você tem que atender. Eu tinha 4 anos fora, que na nossa época, com 14 anos, eu já fui registrado. Conta esse tempo. Eu poderia ter aposentado com 43 anos de idade, cumprindo os 30 anos de serviço ativo. Mas eu aguardei, não seria coronel se eu tivesse saído antes. Então, eu completei o meu ciclo, 31 anos de serviço ativo. Dá para comparar a Polícia Militar da época sua com a de agora? Não. Por quê? Porque você tem uma mudança social, comportamental muito importante. As pessoas de hoje são diferentes da nossa geração. Hoje nós falamos em gerações. Na nossa época, assim, qual geração? Então, você fala em Baby Boomer, que seria uma geração pós-guerra, de 45 até 61. Aí você fala de uma geração X, Y, Z, alfa, beta, com comportamentos muito distintos. O jovem de hoje, de 20 a 30 anos, ele não tem a maturidade. Aqui, uma foto minha. Eu era um garoto aí, hein? Aqui foi no meu primeiro voo solo, essa imagem aí. O voo solo, o que é? Quando você voa, eu sou piloto de helicóptero. Você é piloto. E quando eu fiz meu primeiro voo sozinho, estava lá na base aérea de Santos, inclusive, fazendo um curso operacional. Aí eles fazem isso aí, é uma tradição, te jogam na água, e aí passa pelo corredor. Aí é interessante. E aqui dentro no helicóptero, em alguns momentos. Essa foto aqui ficou no metrô de São Paulo, foi uma campanha do governo, uma campanha da segurança pública, e eu fui escolhido. Na época, escolheram alguém e eu tinha uma imagem já vinculada à comunicação, acabei sendo escolhido, e essa imagem, ela viajou bastante. Sei. O governo do estado usou essa imagem. E aqui são alguns momentos da atividade aérea, como piloto. 17 anos da minha carreira foi como piloto de helicóptero e avião, no grupamento aéreo, que hoje é um comando de aviação. É uma pena que existam alguns policiais que são exceção à regra, né? Mas existem, e que andam fazendo besteira aí ultimamente, né? O que acontece dentro de uma estrutura muito grande é que a falha é sempre possível. Só que a falha, por exemplo, se você tem uma indústria, você tem algumas peças que saem com defeito. Qualquer que seja a perfeição do material, algumas peças saem com defeito e você coloca numa segunda linha. Não chama atenção, chamamos de descartáveis. O erro médico acontece o tempo todo. Morrem mais pessoas em virtude de erro médico, por negligência, imprudência ou imperícia, do que por infarto. Mas você não vai acabar com a medicina, você não vai questionar todos os médicos. Só que a polícia, qualquer ação de um profissional
que seja negativa, ela macula a imagem geral. Você não fala o policial, fala a A polícia. polícia. Então a polícia ela acaba sofrendo essas agressões contínuas por atitudes erradas, equivocadas, não desejadas de alguns profissionais. Nós temos entre ativo e reserva 150 mil homens e mulheres que continuam sendo policiais. Eu sou coronel da Polícia Militar. Aonde eu estiver, eu sou um policial. A minha visão é policial. O meu comportamento é de ajudar o próximo. Você não aposenta, você interrompe um processo profissional de uma carreira, mas você continua com aquela sensação, aquela estrutura que te forjou para o resto da vida. Mas para o bandido você não pode falar que é policial, né? Nem posso, mas o bandido que se cuide também, porque a minha visão é de defesa da sociedade e não daquele que infringe a sociedade. O criminoso ele deveria pagar, hoje não paga. O nosso sistema, principalmente o sistema judicial e o sistema que seria o cumprimento da pena, o prisional, eles não alcançam a finalidade. Então, quando um policial prende em flagrante, cessa o seu posicionamento de prevenção, que é o que a sociedade mais clama, e passa para etapas posteriores. Se numa audiência de custódia, 24 horas no máximo, da prisão, esse indivíduo é colocado na rua, qual a culpa do policial? E essa pessoa que está na rua, a atividade dele é criminosa, ele não sabe fazer outra coisa. Ele não se arrepende porque o juiz liberou. Nós temos pessoas que foram liberadas em audiência de custódia em 30 dias, ele foi preso 13 vezes e foi liberado 13 vezes. A audiência de custódia parece que veio para atrapalhar, né? Como outros implementos, que nós estamos falando de uma sociedade, aí vai acabar falando de política, né? Que ela tem um viés de proteção do criminoso. O criminoso se tornou vítima da sociedade. Isso é uma propaganda. Então, coitadinho, vamos fazer uma pena mais suave, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, quando você trata o criminoso, que é o marginal, que por escolha da sociedade, em detrimento das outras pessoas, e principalmente da vítima, ninguém fala, ninguém cuida, ninguém trata, ninguém dá uma assistência às vítimas. Nenhuma. E nem nas últimas décadas, vou colocar 5 décadas, a vítima é vítima, ele sofre. Já o criminoso, ele tem uma série de estruturas. Hoje, só para você ter uma ideia, de cada 100 homicídios, e homicídio é o mais grave dos crimes, porque afronta a vida de alguém, mata a vida e desestrutura uma família. De cada 100 homicídios, somente 2 pessoas vão ser indiciadas, processadas, condenadas e vão cumprir a pena. Vão começar a cumprir a pena. 100, 2% é nada. Então, essas pessoas, fala-se que a capacidade carcerária do Brasil, o Brasil hoje é a terceira capacidade não, é a terceira estrutura carcerária do planeta, com 900 mil presos. Desses 900 mil, 235 estão em casa. E metade deles não tem nenhum tipo de monitoramento. Entram nesse número, que é o viés, para mostrar, tá vendo, tem que tirar, tem que liberar, mas mais de 25% está em casa. Sabia disso? A sociedade não sabe, mas ele está em casa. Ele está lá comportado, fazendo uma estrutura familiar. Não, ele é um condenado que está em casa. Isso é fora a progressão da pena, semiaberto, aberto, que ele trabalha, estuda fora e volta para o sistema. Então, tudo que se fala e sem uma contrapartida de explicação, você absorve. Não pode prender, tem muito preso no Brasil. Não tem, não. Nós temos 212 milhões, 215 milhões de habitantes. Quantos estão no sistema prisional? 0,01%. 0,0001%. E não estão no sistema. E se tiver errado, tem que ficar no sistema. Tem que ficar no sistema. O sistema tem que corrigir. Agora, o que foi que criaram? A ressocialização. Você não fala em transformar essa pessoa, mostrar que ele está sendo punido para não fazer o que ele fez, para ele não voltar a fazer o que ele fez. O ressocializar é jogar para a sociedade a responsabilidade de absorver essa pessoa e reenquadrá-la no sistema. Gente, é completamente fora de um enfoque de realidade. Essa pessoa não vai ser ressocializada porque a sociedade não tem essa infraestrutura. 70% dos condenados reincidem. Por quê? Porque ele não tem uma estrutura. Jogou para a sociedade não tem esse poder. É o sistema prisional que teria que fazê-lo. E o sistema prisional não é deixar a pessoa num cárcere privado, não.
da educação, da tudo. Hoje, só para você ter uma ideia, se a pessoa escuta uma leitura, ele já tem tirado da pena dele um dia a cada 3 dias que ele ouve. Não precisa ler, não precisa estudar. A remissão de pena hoje é uma vergonha. E ninguém tem acesso à informação. Sempre existiu a remissão de pena. Mas o cara trabalha 3 dias, aí menos um dia da pena. Agora não, basta escutar um áudio, porque se ele não souber ler e escrever, ele não precisa ler um livro, não precisa nada. Então estão fazendo com que a pessoa não fique presa. Ninguém cumpre uma pena no Brasil. Ninguém. Nenhum tipo de condenação, por mais aviltante ou maior que ela seja, cumpre uma pena integral no Brasil. Ninguém. Então, o que desestimula a prática criminosa é a certeza da punição. E nem o tamanho dela, é a certeza de ser punido. Ninguém quer ser punido. Ninguém quer ser advertido. Ninguém quer ser cerceado no direito de ir e vir por um policial na rua. É uma blitz. É importante para a sua segurança. Ninguém quer. Imagine você ter a certeza que não vai ser punido em nenhum tipo de infração. E o sistema ainda te absorve. Você vê que os comandos das organizações criminosas comandam o sistema prisional. Como isso é possível? Como o Estado diz abertamente que o sistema está na mão das organizações criminosas. Então, assim, é uma incompetência, uma incapacidade ou uma má-fé oficial, pública. Agora, como psicólogo, hoje a gente vê aí filho matando a mãe, crimes horrorosos, matando criança, né? Houve aí alguns casos, não tão distantes. E o que você me diz sobre isso? Por que acontece isso? Hoje, Fausto, até para descaracterizar um pouco essa questão de que hoje está acontecendo isso. Violência doméstica sempre existiu, não tinha divulgação. De cada 10 crimes sexuais, 7 acontecem dentro do eixo familiar ou com pessoas da própria relação. Isso não é agora, sempre foi. Sim. Sempre foi. A agressão de marido e mulher, que hoje se transforma em filho, sempre houve. Só que hoje você tem repercussão social pela difusão da informação. Então aquilo fica... Toda a informação negativa para o cérebro é mais fácil de ser registrada, ela é mais pesada, é mais difícil de tirar. Por exemplo, você tem um momento bom, você já quer o próximo. Você tem um momento de felicidade, você já busca o próximo. Mas um momento ruim, ele marca mais. Você teve uma tragédia, um trauma, um transtorno, ele retém mais tempo na sua mente. Por isso que programas sensacionalistas, eles são mais buscados, porque as pessoas fixam mais aquela informação. E o que faz hoje mostrar que existe uma violência familiar é o que sempre existiu. E a família que era estruturada há 5 décadas, hoje é desestruturada. Se isso já acontecia há 5 décadas, não talvez na proporção de hoje, hoje com a desestrutura não existe mais pátrio poder. Existe afronta ao pátrio poder. A criança desde jovem e vai na escola, é fomentado isso. Você não deve respeitar as autoridades. Para chegar no policial, tem que passar pelo pátrio poder, porque quem respeita o pai, respeita qualquer pessoa. O idoso não é respeitado, as autoridades não são respeitadas, e isso é um contexto social. A gente teria que falar de um programa inteiro sobre isso. Claro. Mas esse viés que foi implementado faz com que você perca o respeito às autoridades, perca o desrespeito aos valores sociais. A honestidade hoje chama atenção. Um ato de honestidade. Se os policiais não forem respeitados, nós caminhamos para o fim do mundo, né? Caos social. Não é? É a última barreira. Se o pai não consegue restringir, impedir, ensinar, se a escola não consegue, monitorar o comportamento, sobra para o policial a última etapa do desrespeito. A agressão à sociedade vai ser barrada por um policial. Isso você não pode fazer. É a última etapa. Mas quando você tira todas essas etapas anteriores, dá uma sobrecarga para esse policial que nem tem a preparação para ser psicólogo. Eu vou dar um dado para você. Milhões e milhões de atendimentos no 190. Milhões e milhões. Centenas de milhares diariamente. 90% são de cunho social. É briga de marido e mulher, problema no trânsito, problema... Crime é exceção. O cara que chegou bêbado em casa, bate na mulher. Bate na mulher, desrespeito, o vizinho. A polícia é chamada para pancadão, para funk, para baile isso. Você cria toda uma força policial que você tira do patrulhamento
para restabelecer uma ordem que está sendo afrontada por um grupo que acha que tem mais direito. E nada contra modelo de música, modelo cultural. É o comportamento, você não pode cercear o direito de vir de ninguém, você não pode fechar uma rua por conta própria. As autoridades têm que autorizar. Então você começa a afrontar o Estado e o Estado não presente, qualquer um toma conta. Que é o que nós temos visto em vários lugares. O Morro Carioca, a polícia não pode subir. Como assim não pode subir? Não pode, ele tem dono. Então você fica, poxa, se você é afrontado e não se posiciona, você perdeu o espaço. Então, sobra para o policial a energia, a força. E toda vez que você tem que resolver alguma coisa com energia e força, cria uma comoção negativa. Ninguém quer ver uma ação policial, que o policial chegue e tenha que eventualmente no confronto tirar a vida. Isso impacta. Só que é exceção. Você tem hoje, só na Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil, a média de 150 mil flagrantes por ano. Só em São Paulo. Tirando o resto do país. 150 mil. Toda a estrutura carcerária de São Paulo está em 280 mil presos. Então, a cada 2 anos, você prende o mesmo tanto de pessoas. Elas não vão ficar presas, não vão ficar no sistema, mas você prende. Ou seja, a polícia prende, é a premissa. E algumas mortes em confronto. Quem confronta? Aquele que não respeita nada e vai além. Pega uma arma e confronta o Estado. Porque quando o criminoso confronta o policial, ele está confrontando o Estado. Se o revés dele for negativo, não teria que ter comoção nenhuma. Ele ia assumir o risco. Mas não, não podia, o policial está mal preparado, não devia ter atirado, tem isso e assim. Então você faz uma inversão de valores. O Estado fica fragilizado e o criminoso fortalecido. A vítima da sociedade, o coitadinho, ele tem direito, ele tem direito, ele tem direito. O criminoso tem direito a tudo. Você, evidentemente, se for assaltado, você vai reagir. Você é policial. O civil deve reagir também? Excelente pergunta, excelente pergunta. Porque o profissional de segurança que é preparado, que é formado, que tem a vivência na atividade, ele tem uma condição ou condições melhores de se antecipar ao evento criminoso. Por isso nós falamos nós nos antecipamos, nós não reagimos, nós agimos. Então, diante de um fato, no dia a dia, eu estou na rua, eu observo uma situação estranha que me chama a atenção, porque eu estou observando, não é porque eu sou especialista. Qualquer pessoa percebe algo estranho no ambiente. Eu percebo e me antecipo. Então, se eu percebo que tem 2 pessoas, se eu estou na minha moto, vem 2 pessoas, que eles não deveriam estar me acompanhando, vem um com a mão aqui, eu me antecipo. Antes dele fazer, eu faço. Porque se eu esperar que ele faça, tome iniciativa, eu sou vítima fragilizada como qualquer outra pessoa. Eu não tenho peito de aço, não tenho. Então, se eu não conseguir, diante do conhecimento e da observação, me antecipar, isso serve para qualquer profissional de segurança pública. Ele se antecipando ou tendo o fator surpresa a favor dele, ele não deixa que o criminoso perceba que ele é um agente policial, ele consegue êxito, mas não é 100%. Agora, o cidadão comum que não tem essa visão, não tem o preparo, não tem sequer o armamento, que ele não pode, como é que ele vai reagir? Na reação, a possibilidade de você ter êxito é de 3% na reação, incluindo os policiais. Agora, os policiais se antecipam ou mudam o fator surpresa, que o criminoso conta com 2 vertentes para cometer o crime. Desatenção da vítima, que é o que mais vemos, para que ele tenha o fator surpresa. Então, o criminoso passa uma vez, 2, quando ele aborda, você já está vulnerável, você já está perdido ali. Todos os eventos criminosos registrados acontecem assim, você vê. Ele conta com o fator surpresa. O policial muda o fator surpresa. O criminoso não espera que aquela pessoa vá se antecipar. Então, ele fica fragilizado. Por isso que, grande parte das vezes, um profissional de segurança que esteja atento, ele tem um fator positivo na reação. Agora, o cidadão comum não tem. Ele não conta com nenhuma dessas condições favoráveis. Só o desfavorável. O que você acha da segurança pública hoje? A segurança pública passa pela fragilidade. O ciclo completo de polícia é importante explicar isso. A polícia militar preventiva ostensiva para que o evento não aconteça, a polícia civil investigativa, que é administrativa, para que quando o fato aconteça, ela investigar e chegar nos autores daquele evento, que vai para o Ministério Público, que vai analisar aqueles procedimentos e vai oferecer uma denúncia ou não, que vai ser recepcionada pelo Judiciário,
que vai ter o devido processo legal, com todas as instâncias, para que eventualmente a pessoa condenada comece a cumprir a pena. Isso é o ciclo completo de polícia. Quando você fala em segurança pública, é só o patamar superficial, é o primeiro ali, a base. Você vê a prisão, tá? E a sequência? Se não existe o ciclo completo, se quem cometeu o crime não paga pela pena e com agilidade, ele continua cometendo o crime. Então, a segurança pública, que a gente usa muito essa conta de enxuga gelo. Enxuga gelo. É muito comum você prender a mesma pessoa Mas várias vezes pelo mesmo delito. parece que a gente está à beira do abismo, não? Eu entendo que tudo, a sociedade, ela vai. O processo da evolução é o processo da adaptação. Evoluir é se adaptar. Nós vamos buscar uma adaptação. Mas antes de melhorar, ainda vai piorar. Porque nós não temos justamente a base, a formação. As pessoas estão alienadas. A tecnologia alienou ainda mais as pessoas. Fica muito Não concentrada pode naquilo mais que andar quer. na calçada porque você é assaltado. Você está distraído, chega a moto com dois Sim, caras, a os dois bicicleta, a moto, a armados. pessoa anda. Já aconteceu comigo. E por que isso? Insistindo. Porque o criminoso, ele não se sente punível. Ele acha que o que ele está fazendo está certo. Está correto. Está correto. Será que isso é educação em casa também? A família já está desestruturada, né? Se a família da classe média, que tem uma condição melhor de vida, está desestruturada, imagina aqueles que não têm a acessibilidade a muito do que a classe média pode oferecer. Então, a família já está desagregada, mulheres que acabam tendo muitos filhos sem uma condição financeira, quem mais tem filho é quem menos tem condição financeira. O marido, às vezes, nem sabe, a mulher tem filhos de alguns homens, de alguns maridos, ou seja, a família já começa desestruturada. Felizmente, um percentual muito pequeno dessa desestrutura acaba se desencaminhando. Porque se fosse a maioria, nós estaríamos aí sim, num caos social. Mas as comunidades são compostas por pessoas do bem que têm criminosos infiltrados ali. Qual é o maior desafio, na sua opinião, que a Polícia Militar enfrenta? São desafios de ser a primeira etapa do que deveria ser a última etapa. Hoje, a polícia é a barreira inicial desse descompromisso com a legalidade, com esse descompromisso com a família. Quem não respeita pai e mãe não respeita ninguém. E sobra para quem tudo isso? Então, não existem filtros anteriores. A polícia ficou sobrecarregada. E dentro da sua própria formação, ela conta com pessoas que vêm dessa mesma sociedade desestruturada. Policiais que não tiveram pai e mãe, policiais que vêm da comunidade, 35% dos nossos policiais moram em comunidades. Então não existe. E você tem que fazer uma depuração, você tem que fazer todo um filtro, uma formação e um acompanhamento contínuo. Isso é uma energia que você gasta que consome muito. Por isso você falou, tem mais policiais que cometem. Por quê? Tem policiais que já são colocados pelo próprio crime. Ele já é forjado pelo próprio crime para se Mas tornar quando policial. ele mora numa comunidade, como você falou, Sim. como é que ele volta para casa? Ele não mexe na comunidade dele. Tira a farda? Não, eventualmente o criminoso tem Bota acesso à fardado. informação. Ele volta. Ele não mexe com o crime lá dentro. As comunidades não têm índice de criminalidade, não tem roubo, não tem crime dentro da comunidade. Se você pegar a estatística hoje, dentro das comunidades, não tem crime. Então, um policial entra numa zona assim, olha, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Ele não confronta ninguém lá dentro, o crime sabe. Existe quase que uma parcimônia. Eu não faço aqui, você não faz ali. Porque não dá para esconder. Não dá para esconder o tempo todo. O policial é visto na televisão. Exatamente. Então, ou seja, acaba sendo uma situação de aceitação mútua. Eu não te confronto, você não me confronta e você exerce a sua atividade fora da comunidade, no caso policial, e o criminoso também não vai criar nenhum fato dentro da comunidade, porque a polícia vem com a sua força estatal e acaba com o que ele faz ali, que é o tráfico, que é onde ele ganha a grana dele. Então, ele não mexe com o policial que está lá e o policial também não vai confrontar, até porque ele não pode sozinho fazer nenhum tipo de confronto. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Essa é a realidade. É. Eu não mexo, você não mexe comigo e a gente vai levando assim. Assim caminha a humanidade. É uma situação difícil. Difícil? Difícil. Roberto, não sei se você conhece, a gente tem um portal só de artigos de personalidades notáveis, pessoas representativas e tudo mais. Eu ficaria muito feliz com artigos seus sobre a área que você achar interessante. E eu fico lisonjeado, eu acompanho nas áreas que nós atuamos. São áreas conexas, né? Segurança
a parte jurídica e a parte É, psicológica, elas estão é, completamente só, conectadas. isso. Então, está à sua disposição, Eu viu? agradeço, eu agradeço. Quais são os principais problemas? Muitos militares morrem em confronto e esse número vem aumentando, tá certo? Aliás, eu vou te falar, eu tenho parentes policiais da Polícia Militar, eh, perdi alguns amigos. O Coronel Antônio Chiari, você O deve ter Chiari foi meu conhecido, instrutor, foi meu era instrutor. meu amigo e irmão. Sim, Ele chegou a coronel sim. e morreu quando era presidente do clube como é que chama o clube dos militares? No Clube dos Oficiais que a Clube gente dos tinha. oficiais da É, Polícia Militar. Ele ia ser reeleito. sim. Aliás, ele foi Várias reeleito. vezes. Ele teve alguns mandatos importantes. É, Coronel Chiari é e uma quando ele foi sumidade fazer o discurso de de posse. posse, ele se sentiu mal É, e foi internado e não saiu mais. 12 dias infelizmente. depois morreu É. a mulher dele. A gente tem assim algumas tragédias que marcam mais, né? Nós Nossa, perdemos durante a vida. Falava até no bastidor o então senador Olímpio, o Major Olímpio da minha turma, Major jovem, Olímpio, o Major sim, da minha turma, sim. também nos deixou e tantos outros que nós, imagine na caserna, garotos, todos nós jovens, garotos mesmo, iniciando a carreira e o tempo ele é assim, não tem como mudar esse processo natural, né? A gente vai acabar cedendo espaço para outras pessoas, vamos buscar outros planos. Mas são despedidas difíceis, muito São. complexas. E quando você perde um policial, ainda na tenra idade, que ainda tem muito a oferecer, por uma tragédia, Dói e muito mais, né? dói muito mais. Eu tive muitos combatentes que perderam a vida, que ficaram nas trincheiras, no combate ao crime, para proteger a sociedade. E isso marca muito, é muito difícil para a gente. O policial, ele desde o início, é a única profissão em que você faz um juramento de dar a própria vida. É o bem mais caro de um ser humano é a vida. Nós abrimos mão desse patrimônio em prol da sociedade. Então, só por esse mistério, só por esse sacerdócio, o policial deveria ser mais respeitado e melhor respeitado. Porque é a única profissão, médico, engenheiro, ninguém tem que jurar que dá a vida por nada. Ele vai exercer a atividade dele, mas nós damos a vida pela sociedade, no cumprimento do dever. E não queremos morrer, muito pelo contrário. Por isso existe toda uma preparação, uma dotação estrutural para que você tenha segurança no exercício da sua atividade. Mas você sai e inicia a atividade sabendo que a possibilidade de não voltar é tão grande quanto a de voltar. É a mesma. Então é um dia, isso é todos os dias. Independente de você estar no serviço ativo ou como eu que já estou na reserva, porque eu sou um policial. O criminoso não quer saber se eu estou aposentado, se eu estou reformado. Ele me vê como inimigo. Então imagine um ser humano sendo inimigo de pessoas que você não conhece o tempo todo. De pessoas que querem tirar sua vida só por você exercer aquela atividade. Então o policial sofre muito, por isso que o problema emocional afeta muito essas atividades profissionais. O policial é um dos mais problemático nesse sentido, e nós temos um índice de suicídio, porque perder a vida num confronto faz parte da profissão. É um juramento que você fez. Mas tirar a própria vida, porque você já não vê caminhos, e o índice de suicídio da população em geral aumenta em 4 vezes por você ser um profissional da segurança. E em 3 vezes por ser um profissional da saúde, que é o outro que vive o tempo todo entre o limiar de vida e morte. Sim. Então é muito cruel. São profissões que nós deveríamos dar mais respeito, relevo e proteção, porque são vilipendiados todos os dias e servem a quem? A nós, a população, seja na saúde, seja na segurança pública. Acho que a Polícia Militar precisaria ser mais respeitada, Muito, não é? muito. E, e se trabalhar com jovens, os jovens têm que respeitar também o policial, não é? Todos É, nós. O jovem não é. respeita o idoso no transporte público, Na escola. na escola. Ou seja, esse jovem ele teria que ter o respeito, a primeira linha divisória ali do que é certo e errado, do que eu posso ou não posso, da primeira advertência, da primeira punição em casa. Nós passamos por essa geração. O pai punia. Se você fez algo errado, você vai ser punido. E a punição, independente, você poderia ser uma palmada, uma chamada de atenção, mas ela acontecia em casa. Você tinha um freio. Hoje não tem freio. Não. Hoje não tem freio. Se você não tem um freio na base, onde é que você vai encontrar esse freio? No policial, que é a última. Para a balbúrdia social, para o caos social, a última barreira é a segurança pública, é o Estado, é a polícia. É a última barreira. Passou dela, é caos.
É. Você é piloto de helicóptero? Piloto de helicóptero. Vamos voar um pouquinho, então? Vamos. Como é que aconteceu isso? Em 1900, a atividade aérea na Polícia Militar, nessa última gestão, começou em 1984. Que ela, na história, já houve anterior, dentro da polícia, outro modelo de polícia, Força Pública, Guarda Civil, você chegou a Eu me lembro conhecer. muito da Força Pública. Você chegou a conhecer, mas os mais jovens não sabem nem o que é. É. Então, na gestão da Polícia Militar atual, em 1984, foi retomada a atividade aérea. Então, foi constituído o grupamento aéreo da Polícia Militar. E aí, em 87, abriu-se uma seleção para contratação de novos pilotos, para identificação profissional de novos perfis que pudessem ser piloto, porque nós não entramos na polícia para ser piloto. Você tem várias atividades, tem o policiamento, o ordinário, tem o policiamento de trânsito, rodovia, você tem vários policiamentos. Mas a atividade aérea, você não entra para ser piloto. Em 87 abriu uma seleção, eram, na época, 1.287 policiais, que eram oficiais, tinha que ter os requisitos, ser oficial com mais 2 anos de atividade, pelo menos 2 anos de atividade operacional, poderiam participar desse concurso para 6 vagas. Então, assim, é quase que uma loteria, né? Todos muito bem qualificados, todos oficiais da polícia, todos com experiência, alguns com mais experiência, inclusive, prestando esse concurso. E nesse concurso eu acabei prestando, passando pelas etapas, foram várias etapas, foram quase um ano de etapas, até você chegar, não, é você mesmo, você vai dar continuidade. E eu fui um desses privilegiados que passei, componho a atividade aérea da Polícia Militar desde 87, aí fui fazendo minhas formações, né? Inclusive, eu fiz um curso operacional na Força Aérea, curso na Marinha, nas atividades aéreas para aperfeiçoar, fiz curso fora do país para melhorar a nossa estrutura. E hoje, o modelo de polícia aérea de São Paulo é referência no mundo inteiro. É a maior frota de helicópteros do planeta. Alguns estados americanos já tiveram frotas maiores, hoje a maior frota é a nossa. E é a única que faz ação de observação e de atuação pontual. Nós fazemos desde a observação como resgate aquático, terrestre, transporte de órgãos, ou seja, a Polícia Militar hoje ela está em todo o estado. Quando eu comecei era um helicóptero da polícia e um cedido pelo município. Temos drones hoje também. Hoje nós temos muito importante lembrar, muitas das atividades aéreas são feitas com drones, por uma questão até de segurança, de economia. Então, nós temos a atividade que você vê dos helicópteros, tem aviões, a Polícia Militar hoje tem 6 aviões na frota própria, temos helicópteros muito modernos que voam em quaisquer circunstâncias, inclusive sem necessidade do piloto estar vendo, que é o voo não visual, porque o voo de helicóptero ele é visual, referência visual, mas temos helicópteros que nos permite voar até em condições mais adversas. Então, a tecnologia chegou também na estrutura policial militar. Você nunca teve medo de voar, não? Não. Eu acho que, assim, se você pensar em medo, estar armado no meio de uma comunidade tomando um tiro deve afrontar mais a nossa vida do que o próprio... E como você tem o controle, como piloto, você tem o controle dela. É diferente do passageiro. O passageiro está sendo levado. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não tem a segurança do que está acontecendo. Muitas pessoas têm receio, medo da atividade aérea. Porque o ser humano foi feito para andar na terra, nem para ficar na água, embaixo d'água, nem na atmosfera. Mas foi um processo. E eu nem sabia que eu tinha essa qualidade, porque foi uma qualificação identificada no processo de seleção. Também não sabia que eu tinha a acuidade para ser um piloto, né? Não é para qualquer um, é importante dizer. Não é para todos. E a psicologia? Como é que entrou na sua vida? Muito legal também. Eu, fazendo direito, quando eu ingressei na Polícia Militar, felizmente a polícia sempre ganhou muito mal. Então, sempre dava alternativa para você buscar outras coisas. E o direito tinha muito a ver com a minha atividade. O direito e como eu falei, segurança e direito, eles estão vinculados intimamente. Nós usamos muito. Nós temos um tribunal militar, ou seja, a estrutura jurídica está dentro, inserida. Nós fazemos processos, inquéritos policiais. Isso faz parte da nossa profissão. Então, conhecimento jurídico é fundamental. Tanto que na academia a carga horária de direito é muito grande. Então, nós temos essa ligação. E eu fazendo direito, eu tinha uma expectativa quando eu entrei na faculdade em 83, em São Bernardo. E eu falei, a polícia ganha mal, eu tinha orientação, eu me dava muito bem na faculdade, alguns juízes, você tem que ser juiz, você tem que ser promotor, você não pode ficar na polícia. Era um questionamento da época. E eu vi aquilo como um upgrade até na minha vida. Então, eu fiz direito em 5 anos, pensando em ser
um profissional da área jurídica, ou promotor ou juiz. E eu tinha uma preparação condizente, dava até para eu imaginar a possibilidade. Só que nesse período foi quando eu ingressei na atividade aérea. Eu teria que abrir mão entre ser piloto e buscar uma carreira jurídica. Eu podia protelar e em qualquer época eu podia tentar novamente. Não, mas a de piloto eu não tenho outra oportunidade. Então foi por essa condição que eu acabei. E a psicologia servia para quê? Para todo esse contexto. Porque você tem que ter um conhecimento muito importante próprio como das pessoas, porque nós lidamos com pessoas. Eu fiz a psicologia pensando em me consolidar no direito, que eu fiz junto, foi concomitante. Eu fiz as faculdades concomitantes ali. Em 88 eu já tinha as duas formações. Eu me formei em Direito e já tinha me formado em Psicologia. Mas você trabalha como psicólogo ou não? Já trabalhei. Hoje não mais. Eu faço consultorias na área da psicologia e do direito. Eu não exerço a atividade de advogado porque ela exige, você sabe muito bem como é que não dá. Você tem que ter dedicação total, eu já não tenho mais esse... E a justiça, ela ficou injusta. Eu fiquei muito triste com algumas coisas, mas eu dou consultoria. Então, se tiver que dar continuidade num atendimento, eu tenho filho, advogado, eu tenho amigos, eu encaminho e dar sequência na área jurídica. E na área da psicologia mesmo, eu tenho profissionais que só vivem disso. Se na minha consultoria, que resolve 50% dos problemas, as pessoas acham que tem um problema porque, né, existe toda uma comoção social para você ser um doente mental, né? Tudo ou você é ansioso demais, ou você é deprimido, e não é. Então, na consultoria, eu consigo encaminhar pelo menos 50%. E o restante eu faço encaminhamento, se for necessário, para que outros profissionais possam dar sequência. Há quantos anos você não usa farda, então? Eu não uso farda desde 2011, então são 14 anos. Fevereiro de 2011, eu já completei 14 anos já na vida civil. Para cerimônias e tal, não eu posso usar farda, é só pedir autorização. Eu tenho o direito de usar farda a vida inteira, mas eu preciso de uma autorização do comandante geral da época. Então eu faço um pedido, olha, eu vou ser padrinho de um casamento. Eu até tenho um amigo recentemente foi padrinho de casamento da filha e ele foi fardado com a nossa farda de gala, com a autorização do comando geral. Tudo que a gente faz é assim. Então, você pede autorização para usar a farda para um evento, ou eu posso ser convocado para um tribunal militar temporário, para julgar um coronel, alguém... Como coronel, os mais antigos são, né, estão acima. Então, se tiver que julgar um coronel, por exemplo, eu posso ser convocado para participar de um tribunal específico, pontual naquela gestão. O Mário Fausto Pinho, você chegou a conhecer? Esse é mais antigo. De nome, sim, mas eu não tive vivência profissional. Sem vivência profissional. Esse era um primo. Aliás, o pai dele, quando era coronel também, Coronel Pinho, eu tinha 17 anos por aí, ele me chamou junto com o filho dele para perguntar se eu queria ingressar na Polícia Militar. O filho dele quis. Sim. E eu não, eu tinha outras coisas. Tinha outros projetos. Outros projetos na cabeça. Mas eu sou fã da Polícia Militar. Eu sou suspeito em falar. Você é consultor de segurança? Sim. Hoje é a área que eu dedico mais tempo e mais energia e mais conhecimento. Né? Você tem que estar sempre atualizando. Como é que é consultor? Isso? Como é que funciona isso? Nós estamos falando, a segurança pública é responsável, é dever do Estado, mas ela não alcança a totalidade dos beneficiários, que é o cidadão. Então, muitas pessoas, ou particularmente, ou dentro de uma estrutura empresarial, ela precisa de orientações de segurança. Ela precisa entender como é que ela melhora o processo de segurança dela. Então, particular, o que eu devo fazer? Eu estou me sentindo meio inseguro. Aí você dá orientação de como ele deve se portar no dia a dia, não criar rotinas, ter determinados tipos de observação, fugir dos problemas. Ou você não vai eliminar 100%, mas é como colocar uma trava no pneu do seu carro. Pelo menos o criminoso vai ter muita dificuldade para tirar quando ele tem uma trava. Ele opta por algo mais fácil. Então, o que a gente busca no cenário de segurança é criar dificuldades para que o criminoso opte por outro. Então, você faz isso dentro de um condomínio. Um condomínio, por exemplo, é uma área muito insegura, por mais tecnologia que você use de câmeras, porque tem o cidadão, tem o ser humano, tem o morador e tem aquele que é o circunstante, que ele está ali todo dia, um prestador de serviço. Você fica sempre vulnerável, por maior tecnologia que tem. Não há lugar seguro, né? Não é. Você tem que orientar as pessoas responsáveis pela segurança de como ela deve agir, o que ela deve observar.
quem que ela deve privar de o acesso. Então, esse perfil da monitoria, da consultoria de segurança é fundamental em todas as áreas sociais. Hoje a gente não pode nem falar que vai mudar para o interior, porque é mais calmo, uma cidade mais calma. Não e tem tal, mais. porque Essa tá tudo igual, pacificidade aí, ela ficou na história. Mas é uma pena isso, não? É o momento que nós vivemos. E uma importante dizer, na década de 60, não faz tanto tempo assim, Sim. a concentração urbana, ou seja, as pessoas que vinham para os grandes centros, respondia a 17%. Ou seja, a distribuição era mais agricultura, as pessoas viviam onde nasciam, trabalhavam a estrutura da agricultura familiar. E isso veio mudando e as pessoas, a tecnologia, primeiro o maquinário entrou, tirando a oferta de trabalho, depois veio a tecnologia, as pessoas migraram das zonas rurais para as zonas urbanas. A concentração urbana hoje corresponde a 87% de toda a população. Então, nós concentramos muita gente em espaços pequenos, que não tem uma infraestrutura para dotar essas pessoas de toda a qualidade de vida. Então, nós temos ainda falta de saneamento, 40% do Brasil não tem saneamento básico, porque é muita gente no mesmo lugar. Você vê hoje a verticalização das moradias. Onde moravam 10 famílias, hoje moram 400. E vem os problemas sociais com isso. Vem problema de trânsito, vem problema de dificuldade, problema de atendimento a tudo que existe, mas foi por uma condição social mesmo, de agrupamento. Hoje nós temos uma concentração muito grande e é uma informação importante. Todas as pessoas que estão nesses centros, né, 5.570 municípios hoje nós temos no Brasil, estão concentradas aí nesses municípios. Corresponde a 0,65% do território nacional. Nós temos muito território, muito espaço, mas as pessoas querem ficar mais próximas umas das outras. O país é um gigante, né? É gigante e ainda pode ser muito bem explorado. Aí depende de governos, de pessoas que têm interesse. Porque é muito fácil você criar expectativas em lugares que hoje não são habitados ou menos habitados. Quando você cria uma cidade, leva uma empresa como a Ford para Camaçari, você tira a pessoa de uma capital e leva para um interior com condições, os filhos estudarem, dela ter condição de acesso a tudo que a cidade grande oferece. Então, existem possibilidades, mas tem que ter um planejamento estrutural, gerencial, partindo de cima. Enquanto o pessoal de cima está brigando por interesses pessoais, o povo paga. Que você identifica como riscos internos nas organizações. Comportamentais, você diz? Nós temos a dificuldade de gestão. O grande problema hoje no Brasil é gestão. Nós não temos líderes, nós não temos bons gestores. Nenhuma estrutura dá certo se não tiver uma orientação, se não tiver uma missão, se não tiver um gerenciamento, uma supervisão. Se deixar cada um fazendo o que quer, nada dá certo. Nem na família, que é o primeiro eixo de formação organizacional, que é espontâneo, mas se organiza a família. A mãe faz isso, o pai faz aquilo, o filho faz aquilo, cada um tem o seu papel, a sua missão e alguém tem que exigir. Se um desses participantes, desses atores, não faz a sua parte, compromete todo o contexto. Traz isso para as empresas, traz isso para a gestão federal, estadual, municipal, que são gestões públicas. Muda gestor do tempo todo, você não sabe quem é quem. Você já deve ter conhecido vários prefeitos, vários secretários, mas não sabe nem de que época, porque a gente vai se perdendo. Então você não tem uma linha de atuação gerencial. E isso compromete todo o sistema. Se você não tem um bom gestor, se você não tem um líder que realmente saiba administrar as pessoas, nada vai dar certo. Então, comportamental é isso. Você deixa as pessoas muito livres e elas não sabem o que fazem. Elas não são preparadas nem antes de começar, nem durante o processo. Todos nós precisaríamos ser monitorados, acompanhados e reorientados diante dos desvios momentâneos, que ninguém nasce para ser ruim. Todo mundo quer o melhor, mas às vezes ele não sabe. E se não tem ninguém para direcionar, a estrutura perde. Você perde que hoje você não tem mais empresas centenárias, familiares, elas foram se perdendo. Hoje as empresas são criadas para durar 2 anos. Então você perde tudo. O que está faltando? Está falhando? Tudo. Tudo está falhando. O excesso de informação, de tecnologia, acaba atrapalhando também. Você, como subprefeito da Vila Prudente, já aprendeu, é lógico, que como é difícil o trabalho governamental, sempre você esbarra aqui, esbarra ali, às vezes eu vou sentar lá, eu vou fazer isso, aquilo. Isso.
a hora que você senta, você vê que não dá para fazer. Você já foi Não é secretário, como- você sabe muito bem. Você sabe é. muito bem como é difícil, porque não é o que você vê como certo, ou você acredita que seja certo. Você esbarra em cenários legais, políticos, porque existe, você tem que atender à demanda política. Hoje nós temos, infelizmente, por exemplo, qual é o tipo de gestão que você vai ter? Não é a pessoa. Às vezes é uma ideologia do partido que está ali compenetrada. Então você não consegue exercer em 4 anos, que é a modalidade, né, de gestão nas esferas que nós temos hoje, você não consegue fazer nada. Porque você leva um tempo muito grande para entender o processo, para sanear o processo. Quando você vai implementar algo, você já está indo embora. Quem vem não dá sequência. Às vezes tem uma linha política administrativa completamente diversa da que você tinha. Então, essa ruptura da transição político-administrativa é o maior problema que nós temos na gestão pública. Você nunca sabe quem é quem, você nunca sabe o que vai esperar de quem. Por quê? Porque não falta dinheiro. Para você, não falta dinheiro. O problema é a gestão desse dinheiro, e você passou pelo processo. Porque o dinheiro vem do povo, e o povo tem o dinheiro, vai lá, sai imposto, sai em taxa, vem. Os cofres são recheados. Agora, como é que se administra? A vazão é muito grande. Eu vou fazer uma comparação com a Sabesp, uma empresa enorme. 30% de toda a água produzida ela é perdida por vazões irregulares ou por fragilidade no sistema. 30%. Agora, imagine dinheiro público. Quanto muito, vai pelo ralo? 30% é muito. É muito. E é uma empresa que vive tem nas finanças a sua base de existência. Ela não quer perder. Mas existe uma conjuntura que não depende dela. O meu amigo já entrou aqui. Nosso amigo, é o Ricardo. Quando ele entra, é porque Não, ele está chegando no final. Felizmente ele está orientando a gente aqui. Mais bravo que o coronel. Mais bravo. Mas, coronel, você vê televisão? Assisto. Menos. Hoje eu Mas tô prefere mais jornalismo, novela? Não. Novela, as coisas eu não assisto mais. Eu tô mais no streaming e recortes das mídias sociais. Então, você pega recorte de vários cenários. Estou atualizado, mas para eu assistir programa tem que ter muita qualidade, como esse, por exemplo. Para me deter 1 hora, e alguma tem que ser uma coisa com mais qualidade. Ouve rádio? Ouço. Rádio eu gosto muito. Que rádio? Várias. Eu faço. Não tem Pode uma falar o nome preferida? dela? Não tem, porque eu vou passando. Pode falar. Eu assisto ao Jovem Pan, a Band, assisto a CNN, eu vou assistindo, eu vou pegando um pouco de tudo para ter uma ideia melhor do geral, né? Sei. Então eu gosto do rádio, eu gosto da música, inclusive, não só. Pô, ninguém é de ferro, né? Eu gosto muito da música, da cultura, do entretenimento. Hoje, como estou numa condição de aposentado, né? Eu escolho os horários que eu vou trabalhar, graças a Deus. Eu tenho dado mais tempo para mim, para o meu neto, para as minhas filhas. Eu consigo fazer o que durante a vida eu não consegui, dar tempo às pessoas que você precisa dar atenção. Você prefere ler em jornal ou ler lá no computador? Eu prefiro o físico. Livros, por exemplo, você tem os livros eletrônicos, eu não nasci para essa formatação. Eu gosto do livro, eu gosto de olhar, marcar. Então eu tenho livros, faço leituras diárias de livros, gosto. Então, assim, Você não tem abro algum mão. hobby? Viver. Eu acordo todo dia buscando novas expectativas e aproveitando cada minuto. Então, o meu hobby é viver. Você irradia isso mesmo. Eu agradeço. Você irradia isso. E horas vagas, você tem? Eu crio as minhas horas vagas, né? Sim. Então, dentro desse cenário que parece que a gente deu aposentado, você não faz nada. Você eu tenho não tem várias chefe, atividades. né? Não, É o isso. meu chefe sou eu, graças a Deus. O que o Roberto Alves de hoje diria para o Roberto Alves lá atrás? Parabéns, porque você fez um projeto correto, coerente, dedicado para chegar onde eu cheguei. E eu agradeço você, Robertão. Que bom. Olha, fiquei muito feliz com a sua presença aqui, com a sua entrevista. Eu que agradeço Muito boa, a oportunidade. Muito boa mesmo. Muitos aprenderam coisas interessantes a respeito de segurança, conheceram um pouquinho também melhor a Polícia Militar, não é? Então, eu queria que você se despedisse. Olha, eu agradeço primeiro a grande oportunidade. Você é uma pessoa daquelas que sempre. Eu admirava, né, como figura, continuo admirando presencialmente, e que a cada dia mais a admiração vira uma qualidade da convivência. Você é uma pessoa muito, que tem muito a oferecer e não economiza.
Você faz questão de trazer desse legado que você construiu para todas as pessoas que estão com você. Muito Você é uma obrigado. pessoa digna de admiração. Eu que Obrigado. agradeço a oportunidade. Mas é recíproco, viu? Tá, eu agradeço muito. E aos nossos espectadores, o meu muito obrigado e até a próxima também com uma pessoa de conteúdo, como fizemos agora aqui com o Coronel Roberto Alves, tá bem? Um abraço a todos.